Graça e paz de Cristo, amados. Esta é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje, a gente vai abordar com o espírito de adorador um tema muito sério: como vencer as dúvidas na fé e o ceticismo moderno. Vejam bem, o ataque atual à integridade das Escrituras, ele não usa só armas brutas. Ele opera, por meio da chamada alta crítica e de sentimentos que parecem prometer esclarecimento, mas no fim só entregam confusão. É como nos dias dos apóstolos, onde a tradição e a filosofia tentavam substituir a revelação divina por simples conjecturas humanas. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Quando a mente se torna um canal para crenças especulativas, a Bíblia perde seu óleo e sua luz, tornando-se um livro comum. Pensem nisso. A desconstrução sistemática que o criticismo moderno faz acaba roubando do texto sagrado todo o seu poder de controlar, de elevar e de inspirar a vida. E o que sobra? O ser humano fica à mercê dos seus próprios desejos. Então vamos agora a uma análise estruturada desse ataque. Porque o inimigo da justiça, ele trabalha de forma silenciosa, guiando almas por caminhos que são proibidos, e muitas vezes ele usa rótulos modernos para velhas heresias. Pois bem, no plano teórico, o instrumento central é a tal da alta crítica. A definição aqui é clara. É um método que analisa a Bíblia de uma forma puramente racional, humana e, com frequência, duvidando da sua origem divina. É como se fosse um bisturi, tentando fatiar a revelação divina até não sobrar autoridade nenhuma. Esse método simplesmente sugere origens humanas para textos que são inspirados e, ao fazer isso, remove todo o fundamento da moralidade e da nossa esperança. E a alta crítica acaba abrindo a porta para várias filosofias que se dizem, claro, superiores. A gente tem a evolução, que remove a ideia de pecado e de um criador pessoal. Tem a teosofia, o espiritismo, que misturam panteísmo com um autoconhecimento místico. No final, o que todas essas trilhas têm em comum? Elas retiram o foco do sacrifício de Cristo. E o resultado disso tudo? É inevitável. É a chamada teologia do eu, onde o indivíduo deve prestar conta só a si mesmo, ignorando totalmente a soberania do Criador. Multidões acabam aceitando essa ideia de que o desejo pessoal é a lei suprema e que ter licença moral é liberdade. Mas, na verdade, ignora-se a soberania de Deus e a pessoa se torna seu próprio Deus, perdida num universo sem propósito algum. Ok, diante de todo esse cerco, qual é a nossa defesa? Como a gente resiste? O segredo está na afirmação clara das verdades que são eternas, e a resposta, que é atemporal, é uma só: Cristo. A análise de Colossenses 2 nos revela o fundamento que é essencial. Essa citação que vemos aqui, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é a nossa fortaleza. A plenitude da divindade habita em Cristo. E não é de forma simbólica, não, é corporalmente. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que não há nenhuma lacuna no plano da salvação. Cristo é a cabeça de todo o principado e poder. Nenhuma filosofia humana, nenhum misticismo oriental, nada disso é necessário. Quando o crente entende essa suficiência que é absoluta, ele para de procurar soluções espirituais em práticas de fora ou em sistemas de mérito humano. Isso aqui ilustra muito bem a transição da antiga para a nova aliança. De um lado, as leis cerimoniais eram sombras, apontando para Cristo. Do outro, a liberdade no Evangelho, que é a realidade encontrada no sacrifício de Jesus. Insistir nas sombras hoje é o mesmo que negar a eficácia do sacrifício. A realidade, a liberdade de verdade está no Evangelho. Certo. Vencido o ataque externo, agora a gente precisa confrontar um inimigo que opera por dentro: a dúvida. E ela não é só uma fraqueza intelectual, não. É, na verdade, um sintoma de um coração que se recusa a confiar. E a questão que a gente precisa responder é bem direta e muito séria. Como é que o Espírito Santo é entristecido? A resposta para isso tem implicações que são eternas. Olha, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:30, nos dá a resposta. O Espírito Santo fica entristecido quando existe desconfiança nas promessas divinas. Esse ato, ele desonra o caráter de Deus. E a dúvida, ela gera inquietação, reclamação, sentimentos que nos separam do nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo. Ela fecha a porta para a influência transformadora de Deus. E qual é o antídoto para essa desconfiança? É a prova definitiva do cuidado de Deus. Como está escrito aqui em Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, com ele, todas as coisas? Pense bem,
Duvidar desse amor, depois de um sacrifício desses, é uma ofensa direta à justiça e à misericórdia de Deus. O amor dele é uma âncora firme. Concluímos esta sessão observando a aplicação prática da fé. Ela é o caminho para a segurança e a vitória, porque fé, no fundo, não é um sentimento, é uma decisão. A aplicação prática nos mostra alguns passos. Primeiro, crer antes de sentir. A fé de verdade toma a Deus pela palavra, sem ficar exigindo explicações. Segundo passo, agradecer antes de ver os resultados. É aceitar a bênção no momento em que se pede. E terceiro, pressionar para o alvo, que é a perfeição do caráter, permitindo que a justiça de Cristo seja tecida em nosso ser. E o objetivo final de todo seguidor sincero do Mestre é este: o selamento final. E isso não é um ato místico, não. É a confirmação de que a obra da graça foi completada na vida. É ter o caráter fixo na verdade, pronto para o tempo final. É o momento em que o anjo relator vai declarar: está acabado. Para fortalecer a fé de outras pessoas, é essencial que visitem o portal Encher os Olhos, curtam e compartilhem este material que é tão edificante. A dúvida é o veneno da alma, mas a palavra de Deus é o antídoto eficaz para quem deseja a salvação. Estar completo em Cristo não é um sentimento passageiro, mas uma realidade teológica e prática que sustenta o crente contra as filosofias deste mundo. Se existe um sentimento de vazio, a plenitude deve ser buscada naquele que preenche todas as coisas. O Espírito Santo aguarda o convite para selar a fé e transformar o caráter hoje. Para mais conteúdo sobre fé e verdade, visite o site Encher os Olhos e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se este material foi edificante para a sua vida, considere apoiar este ministério através do Pix. E eu deixo esta reflexão final. O caráter está pronto para o selo? A nossa segurança reside na promessa de que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la. Não há por que ter medo quando a vida está escondida em Deus, através dessa união vital com o nosso Redentor. Que este conteúdo ajude a encher os seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.